O projeto de atendimento aos professores da quinta série, desenvolvido entre 1989 e 1991, visava enfrentar os altos índices de retenção que se verificavam nessa série do ensino fundamental na rede municipal de ensino nesses anos. Foi organizado para trabalhar com grupos de docentes de diferentes disciplinas de uma mesma escola, Grupo Escola, que se inscrevia para participar da formação por adesão. O objetivo era que o Grupo Escola interagisse e se fortalecesse, elaborando projetos pedagógicos e planos de ensino que, de fato, atendessem o aluno real que tinham. Todos e todas, nós estamos aqui formando um grupo de educadores que atuou no governo popular de Luiz Erundina, de 89 a 91, na Secretaria de Educação, sob a gestão do professor Paulo Freire e depois do professor Marcos Sérgio Cortella. Esse grupo aqui, que vocês vão ter oportunidade de conhecer, vai falar um pouco desse período que a gente atuou como professores formadores, tanto na divisão de orientação técnica, que era um órgão mais central da Secretaria de Educação, quanto dos núcleos de ação educativa, que eram os núcleos pedagógicos e administrativos das diferentes regiões da cidade. Nós trabalhávamos em conjunto, dentro do princípio dessa administração, que era a gestão coletiva dos profissionais, a gestão coletiva da rede. E também visando as outras prioridades, que eram a implementação de uma nova qualidade de ensino, o acesso e a permanência a toda criança e adolescente na escola e também a implementação de uma política voltada para os jovens estudantes e trabalhadores estudantes. Dentro desse contexto, este grupo aqui especificamente assumiu um compromisso que era um grande desafio, que era enfrentar o grande gargalo existente no ensino fundamental com a altíssima reprovação existente nas, então, quintas séries do ensino fundamental. Em 88, nós tínhamos um percentual de 31,24% de reprovação dos alunos de quinta série. Então, nós tivemos que, juntos, exercitarmos bastante a nossa possibilidade de criar uma proposta que fosse viável para essa rede de ensino e que também agrupasse as sugestões e as necessidades dos professores da rede. Então, nós tínhamos como grande desafio fazer esta grande empreitada. Por isso, começamos com um projeto piloto que teve vigência, né, no ano de 89 e que depois se estendeu para toda a rede. E hoje nós estamos aqui para fazer um registro das nossas memórias, o que é que ficou para nós 30 anos depois, e um projeto em que nós nos envolvemos com a mente e com a alma. E queríamos agradecer à Rádio Madalena pela iniciativa e pela oportunidade que nos deu de deixar esse registro em homenagem justamente a esses 30 anos de uma administração democrática, popular, participativa, que consegue reunir ainda muitas pessoas que dela participaram e que guardam muito boas recordações. Nós vamos abrir agora o que nós estamos chamando de roda de memória e eu vou pedir para todos os meus colegas, quando pegarem a palavra, se identificarem e também identificar a função e o papel que tiveram durante essa gestão, ok? Então, pessoal, qual foi a marca, ou quais foram as marcas que esse período de atuação da gente na Rede Municipal de São Paulo deixou em cada um de vocês como profissional e o que marcas vocês enxergam que devem ter ficado
na rede com os nossos professores. Então, meu nome é Carmen Taverna, e a minha formação é na psicologia. Então eu não era uma educadora do grupo, com o grupo, né? Trabalhava na prefeitura como psicólogo escolar, e nessa ocasião eu fui emprestada para o DOT, né? E trabalhei então junto com o Zezé e com a Ivone e com a Meire, né? No órgão central, né? E lá a gente então fez todo o planejamento e o trabalho com a própria equipe de DOT, com a equipe dos NAIS, e tem aqui o pessoal que vai falar depois. E o que me marca depois na leitura foi assim, a honestidade com que esse trabalho foi feito. E o estudo, e a dedicação, e a nossa ligação com a universidade, e o respeito pela vida dos professores e pela vida dos alunos, e por aquilo que eles podiam fazer. Então, quero deixar registrado o nosso método, que tem a ver todo com a filosofia e com o pensamento do professor Paulo Freire, e estudamos muito, né, nesse período, e cada pessoa pôde então se responsabilizar pelo seu trabalho, né? Então todos nós nos envolvemos, e nos envolvemos muito, e repensamos a nossa vida, muitas vezes a nossa vida pessoal, para além da nossa vida profissional, né? Os nossos temas foram temas que nos pegavam para além da atividade docente, né? E tínhamos estratégias de trabalho de envolvimento pessoal. Acho que essa foi uma das marcas. Professora atualmente de língua portuguesa, já aposentada da Prefeitura de São Paulo, e trabalhei de 90 a 92 no projeto de 4ª e 5ª série como formadora. Era uma professora recém-saída da sala de aula que acreditava muito que nós podíamos fazer a diferença, e realmente fizemos, e o trabalho foi envolvente, cansativo, mudou a nossa rotina de trabalho, mudou a nossa vida. Os temas trabalhados na época, e lembrando deles hoje, são temas universais. Discutir aprendizagem, discutir conhecimento, discutir adolescência, discutir avaliação, discutir as próprias reminiscências da infância e da adolescência são permanentes. Sou a Érica Catalani, atuei no NAI 10 como formadora no curso Passagem da 4ª para a 5ª série, mas também atuei em outras frentes de trabalho, no ensino noturno, até mesmo com a atuação em relação ao projeto de interdisciplinaridade. E eu na verdade, entendo que esse projeto, esse curso, fundamentalmente, foi a minha entrada no processo de formação de professores, né? Eu também saí da sala de aula como professora de matemática e recebi esse desafio, né, de desenvolver um curso, né, com professores, e discutir com esses professores temas que até hoje são muito caros para mim, né? Inclusive eu me dediquei a estudar sobre avaliação. Esse é o meu tema de estudo, sou pesquisadora nessa área. E eu entendo que começou nesse momento. Meu nome é Roseli Franciuli, eu trabalhei na gestão Luiz Irumurina. No início, coincidiu no meu começo como coordenadora pedagógica.
E eu acabei de acessar, né, o cargo de coordenadora pedagógica e fui convidada para trabalhar na administração. Quanto ao trabalho no projeto, eu acho que foi uma experiência que mudou profundamente as nossas vidas pessoais e profissionais também. Porque nós estávamos naquela educação, né, naquelas ideias tão transformadoras naquele período, que nós formávamos e também nos formávamos juntos, né? Então não dava tempo de você se formar para depois trabalhar com os grupos, porque nós estávamos já formando os formadores dos formandos também. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcos Ganzelli, professor da Rede Municipal de Ensino. Atuei na gestão da Luiza Erundina com o professor Paulo Freire à frente da Secretaria da Educação e depois com o Mário Sérgio Cortella no programa de apoio aos professores de 4ª e 5ª série no ano de 1991. Eu tinha acabado de acessar o cargo de coordenador pedagógico e, na verdade, o meu início como coordenador pedagógico foi com esse programa. Então, para mim, foi um momento de curso preparatório de CP, feito com a Ivone, com a Zé e com a Carmen, que foi uma coisa maravilhosa para mim. Eu ia nas reuniões, tínhamos as discussões, e uma coisa que eu me lembro que foi fantástico. Não era assim, olha, está aqui o material, é isso que vocês têm que fazer. Elas perguntavam sempre, eis o material, o que vocês acham? E a gente discutia sobre aquele material. E tendo em vista a enorme vantagem de tudo, de pensamento, de cultura delas, esse material era aprovado unanimemente. Nunca ninguém falou, não, vamos trocar, vamos pegar outro material. Não, era um material que era usado, mas com o aval de todos os participantes daquele grupo. Ia para a escola, trabalhava nesse sentido também com os professores. Havia uma discussão, havia um entrosamento entre os professores. A questão da participação da professora, normalmente professora, na verdade, acho que 100% eram professores de 4ª série. No campo de 5ª série tinha alguns homens, mas também minoria, mas de 4ª série eram praticamente todas professoras. Elas tinham uma participação interessantíssima dentro do projeto. Talvez bem melhor do que os próprios professores de 5ª série. Porque o nosso problema era mais os professores de 5ª série terem uma atitude de cooperação do que com as professoras de 4ª, que era um envolvimento mais tranquilo. O embate era a questão da 5ª série, na verdade, era ali que estava o gargalo da rede municipal. Olá, boa tarde, eu sou Ivone do Campo Almeida. Era nessa época coordenadora pedagógica de uma escola municipal e tive o privilégio de compor a equipe de DOT, a Divisão de Orientação Técnica. Eu quero contar um pouquinho para vocês de como que nós organizamos esse trabalho DOT-NAIS. DOT é a instância central ligada à Secretaria da Educação e lá a equipe da Zezé, que vocês já conheceram, a Carmen, eu, nós tínhamos uma reunião semanal em que todo o pessoal dos NAIS que trabalhavam naquela época com esse projeto de atendimento aos professores de 5ª série, eles vinham para o DOT e a gente passava o dia em reunião. Nós tínhamos uma reunião em que era vivenciado o tema, as estratégias propostas, lidos textos que seriam trabalhados naquele tema, naquele encontro, para que esse laboratório fortalecesse as equipes dos NAIS para, chegando na sua região, pudesse fazer um encontro com os professores. Na semana seguinte, era sempre às sextas-feiras,
que nós chamávamos de sextas-feiras felizes. Nessa sexta-feira, eles vinham com o retorno do que eles tinham feito, como os professores tinham reagido diante da nossa proposta de pauta, e tudo isso era analisado, avaliado. E uma coisa importante que nós tínhamos também era tarefas. Na sexta-feira anterior, eles saíam com uma tarefa. Eles tinham que propor para as escolas entrevista com alunos, um pouco que elas já comentaram, né? A Érica e a Penha. Elas iam fazer um olhar para a prática, um olhar para a realidade, um estudo da realidade. Esse projeto ele foi sendo trabalhado ao longo dos 3 anos nessa direção. Eles indo para a região com os professores, coletando, trazendo, a gente refletindo, nos fortalecendo, nos preparando para o próximo encontro, e assim nós somos, paulatinamente, passo a passo. Cada região da cidade, nessa administração, ela foi organizada em 10, não 10 diretorias de ensino, 10 núcleos de ação educativa. Até o nome tem peso, até o nome traz a importância de valor que isso tinha. Então, esses NAIs, os professores saíam das escolas, mas ficavam na própria região. Eles eram atendidos ali. Lógico que é uma rede, tem que ter unidade, então os NAIs vinham lá no órgão central, na divisão de orientação técnica, e lá juntos, organizadamente, nós saímos para a ação. Então, essa descentralização, eu acho que já mostra o quanto essa figura maravilhosa do Paulo Freire imprimiu essa questão de olhar para a realidade, de escuta, como já foi falado, de ouvir, de refletir e voltar para a ação, fortalecido por uma teoria, por uma prática embasada, coerente. A preocupação em primeiro levantar tudo que o aluno pensava, os professores, os diversos educadores da escola pensavam sobre os grandes desafios que podiam estar interferindo no momento de uma reprovação tão grande, como já foi colocado aqui, da 4ª para a 5ª série. O que acontecia, e aí tudo era discutido com esses professores, mas com base num levantamento que eles faziam com seus colegas, com os alunos, né? Preocupados em entrevistar esses alunos, trazer. Então, o processo de escuta era uma escuta muito grande, né? Sempre a interlocução de temas, de teóricos, né? que eram trazidos, pessoas que se preocupavam em pesquisar e aprofundar mais, de uma forma mais abrangente os temas, mas que depois eram, na verdade, colocados em pé de igualdade com essas impressões. Eu acho que isso foi um grande ganho desse curso e que foi uma grande formação para mim, enquanto formadora de professores, que naquele momento foi o início e que depois, na verdade, eu desenvolvi ao longo da minha carreira, porque eu atuei como coordenadora pedagógica, como assessora pedagógica, que eu entendo que é o trabalho da supervisão escolar, né? Uma gestão democrática não impõe, ela oferece. Então, nós oferecemos esse trabalho para a rede e as escolas aderiram, se inscreveram. E, pasmem, nós tivemos mais de 90% da rede inscrita. Uma porcentagem pequena não se inscreveu, de escola, falando em escola. Então, nesse momento, todo esse número de professores, que depois eles vão falar o número, aos sábados, nos reunimos em vários auditórios, como na Casa de Campo, em outros locais, e esses especialistas da universidade vinham para falar daquele tema. E os professores tinham tarefa, eles tinham que ouvir a palestra e depois destacar os pontos principais e trazer isso na nossa reunião de sexta-feira.
E eles faziam esse mesmo movimento com os professores. Então esse foi um pilar, foi uma aproximação do professor de toda essa grande cidade de São Paulo com a universidade. Foi fantástico. Mas esse foi um pilar. O segundo, na perspectiva do Paulo Freire, se eu tenho que mudar a prática, eu tenho que refletir sobre ela e tenho que propor, fazer propostas. E aí vieram então os professores, que, como já foi dito, não chamamos um professor por escola, porque uma andorinha só não faz verão. Saiu um grupo da escola de professores de diferentes disciplinas. Não definimos quais seriam. A escola que decidiu. Então nós tínhamos professores de todas as áreas. Assim, pegando no conjunto. Cada escola mandava 5. E no piloto isso nos mostrou que era essencial, porque esse grupo de professores voltava para a escola fortalecido, animado, e eles tinham força para contagiar os outros. E aí nós percebemos que a gente tinha cometido um equívoco. Cadê o professor de quarta série? Se é a passagem de quarta para quinta. Então, quando se estendeu para a rede, o professor de quarta veio junto com os de quinta. E aí foi fantástico, foi maravilhoso. Então esse coletivo, que é outro princípio do governo, né, da Luiza Erundina, democrático e coletivo, nada se faz sozinho, tudo se conversa e se decide, se combina. Foram 2 eixos do acompanhamento que, assim, na minha opinião, foi fantástico. Os temas que nós trabalhávamos foram temas que faziam o professor refletir, né, na sua prática, e muitas vezes ele já vinha com algumas resistências, então não era fácil, mas a gente conseguia levar aqueles grupos de uma forma amorosa, né? Eu gostaria de dizer também que a própria gestão da Luiza Erundina, ela era calcada em princípios, e esses princípios também eu me identificava com esses princípios, que era o princípio da participação, da aprendizagem, da autonomia, do respeito ao professor. Eu nunca vi num momento de tanta valorização dos profissionais da educação, porque as escolas eram convidadas a participar, né? Era por adesão, então as pessoas elas vinham por adesão, não por convocação, né? É bom lembrar que nós estávamos numa rede tradicionalmente autoritária, que era a rede municipal de ensino, e nós passamos por uma mudança para uma gestão democrática. Então as escolas opinavam, tinham autonomia, e mesmo esse trabalho, como aqui foi falado, com vários professores de uma mesma escola, era um respeito de que a gente gostaria que eles lá no grupo escola pudessem ter voz, participar com os demais professores e se sentirem também valorizados, né, na sua prática. Eu acho que uma coisa importante também foi a aproximação nossa e dos professores com os professores das universidades, né? Então era muito importante que eles, quando a gente discutia a prática de um professor, a gente estava dando, né, para eles assim, você faz isso à luz de qual teoria, né? Então ele se via ali trabalhando e pensando nas questões teóricas também.